Meu nome é Sueli Costa. Meu nome é Diego Baltes. Meu nome é Tatal Godinho. Eu sou Luiz Dulce. Meu nome é Luiz Inácio Lula da Silva. Vicentinho. Marta Suplicy. Paulinho Marques da Silva. Isabela Cuvo. Meu nome é Elisa Raquel Garcia. Para mim, construir a democracia é promover a justiça social e o bem comum para as pessoas. É promover a inclusão social. Para mim é uma combinação entre conquistas políticas e conquistas sociais e econômicas. Para mim, construir a democracia é construir um país justo. Construir uma sociedade de igualdade, de liberdade e de solidariedade. Para mim, construir a democracia é igualdade para todos. Construir uma sociedade que garanta igualdade econômica, social e política. É garantir emprego para homens e mulheres para que possam viver com dignidade. É construir um país onde todos tenham voz, dependendo da sua classe. A democracia só é possível no Brasil na medida em que mulheres tiverem direitos econômicos, políticos e sociais, tanto quanto os homens. É criar espaços e instrumentos para que a sociedade afirme a sua vontade. Olha, eu comecei a militar nos anos 70. Na verdade, eu entrei no sindicato dia 24 de abril de 1969. Eu era representante da fábrica que eu trabalhava. Em 1972, eu virei primeiro secretário do sindicato. E o meu primeiro contato com o ILDE se deu, eu penso que em 1979, na primeira grande greve que nós fizemos. Em 1979, eu voltei ao Brasil depois de 9 anos de exílio, durante um longo período, portanto, da ditadura militar. Eu estive exilado no Chile, do qual eu tive que me reexilar no Panamá e na França, onde eu passei um bom período, cerca de 5 anos. Quando eu cheguei ao Brasil, já com uma certa experiência de militância anterior e, sobretudo, com uma reflexão sobre os problemas pelos quais as esquerdas, os movimentos populares passavam naquele momento, eu encontrei uma situação extremamente favorável, porque havia uma enorme efervescência social resultante da emergência dos movimentos sindicais, basicamente, do novo sindicalismo, mas também de movimentos populares e de uma série de correntes em defesa dos direitos humanos, que estavam naquele momento empenhados na luta pela anistia e pela democratização do país. Esse Wildes, na luta de resistência contra a ditadura militar em nosso país, na luta pela construção da democracia, e tive um relacionamento mais intenso do ponto de vista político a partir do final da década de 70, quando se tornou mais intensa a luta pela anistia em nosso país. Mas na época que eu fui preso, ou seja, tinha uma mobilização social muito grande. Sabe, eu lembro que veio para o Brasil sindicalistas de várias partes do mundo para prestar solidariedade. A Igreja Católica teve um papel extremamente importante na solidariedade. Os dirigentes sindicais brasileiros, os políticos brasileiros. Eu acho que foi um momento rico. Foi daquela prisão que surgiu tudo o que aconteceu na minha vida. Nesse momento, nós que estávamos empenhados na constituição do PT, eu sou um dos fundadores do partido, tomamos contato com a Fundação Friedrich Ebert. A fundação estava sediada ainda no Rio de Janeiro, mas ela, a despeito de uma certa fidelidade natural que tinha para com o PDT, que era o partido seção da Internacional Socialista no Brasil, ela se abriu para um espectro mais amplo de forças sociais e políticas. Evidentemente o movimento sindical e também o próprio PT. O Partido dos Trabalhadores está reunido
na perspectiva de apresentar à sociedade brasileira algumas propostas, tanto no campo institucional como no campo social. E a partir desse momento, o Ildes passou a fazer parte quase que do nosso cotidiano político, ou seja, ou o Ildes trabalhava conosco no movimento sindical, ou trabalhava conosco no movimento social, ou depois trabalhou conosco na discussão da organização política quando nós começamos a fundar o PT, e depois, em 81, quando nós fizemos a Conclate, que era um grande congresso para fundar a CUT, e em 83 para fundar a CUT. A partir desse instante, o Ildes passou a fazer parte da vida da CUT, da vida do PT, e eu diria um pouco da minha vida. E naquele período participei muito de eventos promovidos pelo Ildes, que reuniam representantes dos movimentos sociais, representantes do parlamento brasileiro, aqueles parlamentares da resistência democrática aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, em diversos países da América Latina, e parlamentares europeus. Minha relação com a Fundação Herbert, que naquela ocasião se chamava Ildes, né, se deu ao longo desses 27 anos em pelo menos 3 planos. Como sindicalista, como deputado federal do Partido dos Trabalhadores e como dirigente partidário. E essas coisas aconteceram de modo mais ou menos paralelo ou simultâneo. Da Mercedes, Marinho foi funcionário da Volkswagen, Meneghelli foi funcionário da Ford. Quando nós fomos para a Alemanha em 1984, que foi uma primeira viagem, essa viagem, quando nós chegamos lá, nós descobrimos que muita coisa que a gente queria aqui, eles já tinham lá 30, 40 anos. Então chegando aqui, eu dizia, olha, lá é assim. Claro, com a pressão da luta dos trabalhadores aqui do Brasil, mas eles também não tiveram mais argumento, porque aí foram cedendo. Então isso são coisas importantes, quer dizer, foi decisiva, foi importantíssima a participação do Ildes na luta pela democracia do nosso país. E nós saímos da fábrica sem ter nunca sido dirigente sindical e tínhamos uma necessidade grande de contar com a contribuição de parceiros que já tinham essas experiências, que pudessem, não é que vinham fazer formação para os trabalhadores, eles vieram fazer formação para os trabalhadores e para os dirigentes, que naquela época éramos nós que precisávamos de formação porque estávamos chegando, né, com toda a coragem, com toda a garra, tal, mas evidentemente precisávamos entender mais daquilo que nós íamos fazer. E hoje cá estamos, né, desenvolvendo tarefas também no governo. Esse processo de parceria, de colaboração com que nós podemos contar com a Fundação foi, sem dúvida, muito importante do ponto de vista pessoal, mas muito mais que isso, do ponto de vista das organizações sindicais, sociais e do próprio partido no país, para chegarmos onde estamos. Nós conhecemos métodos de formação sindical muito criativos do ponto de vista da subjetividade dos trabalhadores, né? de considerar que as organizações não são apenas coletivas, né? Há uma dimensão coletiva e há uma dimensão individual. Numa perspectiva democrática, nós não queremos dissolver o indivíduo no todo. Né? Usavam procedimentos artísticos, por exemplo, de colagem, né? Que visavam fazer com que os trabalhadores expressassem não apenas as suas ideias, né? Conteúdos racionais, mas sentimentos, emoções. Quando me tornei dirigente da Central Única dos Trabalhadores, a sua executiva, a partir de 91, esse contato se estreitou e principalmente quando me tornei secretário de Relações Internacionais em 1994, passamos a ter um trabalho bastante intenso
e bastante interessante. Um dos principais que eu me lembro era o apoio a uma articulação sindical Sul-Sul, que reunia a Central Única dos Trabalhadores do Brasil, a COSATU da África do Sul e a KCTU da Coreia do Sul, que tinha então o apoio da Fundação Frederick Ebert. Da mesma forma como conhecer a DGB, conhecer a estrutura sindical alemã, também foi muito importante por essa troca de experiência ter garantido no Brasil que as pessoas pudessem estar acompanhando as mudanças que estavam acontecendo na Alemanha e também poder avaliar esses impactos da reforma sindical e da reestruturação dos ramos aqui no Brasil. Fui metalúrgica, mas numa área onde as mulheres tinham uma função secundária, que era a área de produção. E eu queria mais, né? Eu queria ganhar mais. E aí eu precisava ganhar mais, porque minha mãe dependia de mim. E isso, assim, isso me levou para dentro do movimento sindical, exatamente por esse eixo da discriminação da mulher, né? Nesse período, a Ivete, Didice, algumas mulheres da Central Sindical, a CUT, trabalhavam essa história de que as mulheres tinham que lutar pelos seus direitos e tal. Isso, nós fomos uma das pioneiras. E nós formamos um coletivo de mulheres na política, com os componentes acadêmicos, militantes e a efervescência feminista e também antirracista. Eu acho assim, para mim, das primeiras bem marcantes, não foi a primeira, mas digamos, muito marcante dessa relação com o Ildes, foi o processo de disputa das cotas de mulheres na direção do PT, né? Sim. Isso foi em 91, o Congresso, então, no período anterior, a quantidade de seminários que nós fizemos, debate, encontro, intercâmbio para pegar experiências de outros lugares. Nós ganhamos as primeiras administrações em 89, né? Aí o Ildes também teve presente para a gente começar a discutir as políticas dentro das administrações, que eu acho que era um desafio enorme naquele momento. Daquele projeto Gênero nas Administrações. Foram 2 anos, ou quase 2 anos, de um trabalho sistemático com várias prefeituras, governos estaduais, e depois isso dá continuidade. E hoje, por exemplo, depois de 12 anos, eu sou secretária de Planejamento e Orçamento Participativo em Santo André. Sou vice-prefeita e secretária. Agora, veja bem, há 12 anos atrás, eu tive a possibilidade, ainda no Cajamar, fui indicada, falei, custo de moderação, foi a primeira, o piloto, foi a primeira turma. Como foi importante para mim, aquele momento, né?